Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Este é mais um unboxing da Bíblia, unboxing Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. E hoje eu penso, nós podemos dar o seguinte título a este capítulo: A beleza de viver. A beleza de viver. Até aqui, Salomão apresentou 4 argumentos que, se não se souber viver, a vida nada mais é do que estourar bolhas de sabão sopradas ao vento. Tudo é vaidade. A premissa dele é: tudo é vaidade, porque se você não souber viver, a vida será isso. Prazeres momentâneos, como se estoura uma bolha de sabão. Tudo será vão. A pergunta, portanto, é: o que é saber viver para Salomão? Saber viver é não olhar a vida apenas da perspectiva debaixo do sol. Salomão apresentou, portanto, 4 argumentos. Mas como ele é um homem sábio demais para deixar esses argumentos sem contestação, o objetivo dele é contestar esses argumentos em favor de uma vida pessimista, não é? Muita gente encara a vida ou assume uma cosmovisão de vida da perspectiva pessimista. Isto está mais corrente do que você imagina, e eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Então, o pessimismo como forma de, entre aspas, saber viver, Salomão vai contestar. Ele vai contestar por exemplo, no capítulo 3, a monotonia da vida. Mas antes, vamos rever aqui do capítulo 1 ao 2, quais foram os argumentos que ele levantou e que ele passa agora, a partir do capítulo 3 até o capítulo 10, ele passa a contestar um por um. Por exemplo, Salomão contestou ou vai contestar a monotonia da vida. Ele disse: a vida é monótona. Capítulo 1, de 4 a 11. Ele vai dizer da vaidade da sabedoria. Não adianta você buscar prazer em viver acumulando sabedoria. Isso é vaidade. Capítulo 1, de 12 a 18. Ele vai dizer também: olha, não adiantam os prazeres e riquezas dessa vida. Capítulo 2, de 1 a 23. Porque a morte é algo muito certo. Versos de 12 a 23 do capítulo 2. Então, a vida é monótona, não adianta você ser sábio, riquezas e prazeres são fúteis, e a morte está aí, a qualquer momento ela chega. Como viver assim? Algumas pessoas encontram no pessimismo uma razão para viver. Mas Salomão agora, a partir do capítulo 3, como eu disse, ele vai contestar uma destas premissas. E o primeiro argumento em favor do pessimismo como forma de se saber viver, Salomão vai contestar, e este é a monotonia da vida. Então deixe-me mostrar para vocês como encarar a vida com pessimismo está na moda. Aliás, tem gente que inclusive usa Eclesiastes para dizer que ele é o livro mais pessimista da Bíblia, que, portanto, de alguma maneira até dá sustentação a esse tipo de filosofia. Houve um professor muito famoso na Universidade de Harvard, um filósofo chamado George Santayana. Ele lecionou lá de 1889 a 1912. E ele disse assim: por que as coisas não deveriam ser absurdas, fúteis e transitórias? Ele levanta essa questão.
porque estas são as conclusões a que as pessoas chegam. A vida é absurda, a vida é fútil, a vida é transitória. Ele está citando Eclesiastes, de alguma maneira. Então, por que as coisas não deveriam ser assim, afinal de contas, horas bolas? Veja, ele está te dando uma maneira de enxergar a vida. Ele está dizendo, em primeiro lugar, admita. A razão ou o caminho para você ser feliz é você admitir que a vida é absurda, fútil e transitória. E quando você admite isso, tem coragem de admitir isso, e aí você começa a ouvir um filósofo contemporâneo que gosta muito dessa expressão. Eu vou falar dele daqui a pouco. Coragem para admitir que a vida é absurda, que a vida é fútil. Por que a vida não deveria ser absurda, fútil e transitória? Veja que ele não apresenta explicações, pelo menos não aqui nesta frase, ele apenas parte do óbvio. As coisas são absurdas, fúteis e transitórias. Então, não vamos questionar que seja assim. E aí ele completa, elas são assim, absurdas, fúteis, transitórias. Elas são assim, nós somos assim, e ambas as coisas se dão muito bem juntas. Ou seja, a vida ser assim, nós sermos assim, isso dá muito bem. Vamos aprender a conviver com isso? Vamos aprender a viver com os absurdos, com as futilidades, com a transitoriedade? George Santayana, professor de filosofia em Harvard. Outro, Joseph Wood Crutch, professor de inglês e de literatura na Universidade de Columbia, Washington, Estados Unidos, de 1937 a 1952. Olha como ele encontrou força para viver. Olha no que ele achava a vida como bela. Olha o que era a beleza da vida para ele. Ele diz assim: não há razão para supor que a vida de um homem tenha mais significado do que a vida do inseto mais insignificante, que rasteja de uma aniquilação para outra. Um inseto vive fugindo de ser esmagado, rasteja pelo chão, fugindo de ser esmagado. Então ele está dizendo, então não há razão para supor que o ser humano tenha mais significado do que um inseto mais insignificante. E que, portanto, a vida consiste em nós rastejarmos fugindo de uma aniquilação para outra. Fugindo de ser esmagado. A vida consiste nisso. Gente assim forma a visão de mundo de milhares de pessoas. Por exemplo, uma frase agora do filósofo e escritor brasileiro, que é best-seller, segue na linha desses filósofos negativistas, beberam de homens como Schopenhauer, Nietzsche. A gente está falando de Luiz Felipe Pondé. Ele é best-seller, gente. Ele vende muitos livros. Em 2012, ele tuitou o seguinte: o pessimismo dá à pessoa um certo tom de profundidade. A melancolia, diz ele, sempre foi chique. Só gente superficial é otimista. Daí ele vai chamar o cristianismo de superficial, não neste texto, mas em outros contextos, porque todo mundo que tem alguma visão otimista da vida, ele vai dizer, não avaliou a vida profundamente o bastante, é gente superficial, que acredita em mitos. Gente, isso aqui está em toda parte. Agora, se você acha que era brincadeira de rede social, já que ele postou no Twitter, ouça o pequeno trecho do livro que ele lançou em 2018, chamado, olha o título, Contra um Mundo Melhor.
Porque para ele a ideia de que é possível um mundo melhor é uma utopia. Então, contra um mundo melhor, ensaios do afeto. Ele apresenta o livro, ele começa a apresentação do livro com as seguintes palavras, abre aspas. Vende muito escrevendo isso aqui. Eis que eu fico encabulado. Não, nada contra ele, pelo contrário, eu nutro uma profunda simpatia por ele. É um homem sério no que ele faz, um homem respeitoso, respeita a nossa fé, mais do que os próprios cristãos respeitam uns aos outros. Eu nunca vi Luiz Felipe Pondé agredir verbalmente um crente, como eu ouço crentes na internet fazendo isso. É um homem distinto, educado. Mas infelizmente eu não consigo concordar com isso, mas olha a visão de mundo que ele apresenta. Ao longo dos ensaios e dos fragmentos do texto, o leitor perceberá que eu sou contra um mundo melhor, que sou cético e que carrego uma sensibilidade trágica. Eu já fecharia o livro, eu vou ler um negócio desse? A vida já é uma desgraça o bastante para eu abrir a primeira linha do livro. Ele está explicando o livro, essa é a cosmovisão dele. Ele diz, ao longo dos ensinos e dos fragmentos, ele está chamando o texto dele de fragmentos, um livro. O que é um livro feito de fragmentos? Ele está dizendo isso, não tem muito sentido aqui. São fragmentos. Eu fecharia. O mundo já é tão fragmentado para eu ler fragmentos. Mas ele faz isso propositadamente. Essa é a cosmovisão dele. Porque para ele ser feliz é você ter coragem de dizer o seguinte: não há e nunca haverá um mundo melhor. Isso é totalmente contra a visão cristã de Deus. E aí, nesse sentido, ele vai equiparar ele, homens como ele, eu já ouvi dizer isso, ele vai equiparar, por exemplo, o comunismo, o socialismo, com o cristianismo, no sentido de dizer que são visões de mundo utópicas, que sempre buscam um mundo melhor. E ele diz, eu sou contra isso. Ele nunca disse que o cristianismo forma um tipo de cidadão tão ruim quanto um socialista. Não ouvi dizer isso, não é isso que ele diz, eu sei, mas ele coloca a esperança cristã do estabelecimento definitivo do reino de Cristo como a vinda do mundo melhor. Ele coloca essa visão como utópica, no mesmo patamar de utopia do socialismo que busca uma sociedade melhor. Esses caras vendem muito. Começando a dizer assim: ao longo dos ensaios e dos fragmentos, o leitor perceberá que sou contra um mundo melhor, que sou cético e que carrego uma sensibilidade trágica, independentemente de minha vontade filosófica. E por quê? Piora, escuta, piora. Por quê? Porque o que nos humaniza, para você, o que torna um homem mais humano? Ele vai dizer, o que nos humaniza é o fracasso. Ele acha que fazendo você assumir isso, você vai ser mais forte para atravessar o sofrimento. Mas o problema é que essa linha filosófica, essa cosmovisão cristã, ela não te ensina a sofrer melhor, ela te deixa mais conformado com o desespero do sofrimento. Então é nessa linha que ele vai tentar ajudar você a encontrar paz. Paz é você não se desesperar sob controle. Então, porque o que nos humaniza é o fracasso. Homens e mulheres muito felizes não são homens e mulheres. Eu entendo ele está criticando a superficialidade da felicidade, da alegria consumista, pornográfica da nossa cultura. É verdade. Se você não entender o que ele quer dizer com felicidade em termos hoje, felicidade hoje é frevo, é carnaval, e essa felicidade de fato nos desumaniza.
Eu entendo o que ele está dizendo. Mas o problema é que ele não tem outra felicidade para pôr no lugar. A felicidade que ele tem para pôr no lugar é essa, de dizer que eu sou cético, de uma sensibilidade trágica, e creio que o que nos humaniza é fracasso. Ele está chamando o ser humano a viver a vida sabendo que nós vamos fracassar. Eu sei. Mas o problema é você tentar ensinar o ser humano a lidar com isso, dizendo assim: seja pessimista. Tenho medo de pessoas muito felizes. A consciência trágica, seja ela cósmica, seja miserável, miúda e cotidiana, então ter essa consciência trágica determina o horizonte onde se move o humano. Ele está dizendo: encare a vida como uma tragédia, e tão somente como uma tragédia. A cosmovisão cristã encara a tragédia da vida, fruto do pecado, mas a cosmovisão cristã tem uma palavra-chave que você não encontra nos filósofos nietzschianos e pessimistas. Qual é a palavra-chave do cristianismo? Redenção. Então a gente encara a tragédia, a gente encara o que o pecado fez com tudo, mas a solução, e a solução não é conformidade com a tragédia. O humano não se determina, não se dirige enxergando tragédias na vida. E aí ele conclui esse parágrafo dizendo: dedico essas palavras a todos os nossos fracassos, e com esses olhos atentos ao medo, ensinando você a ter fé no medo, que porta o seu nome próprio. Então, com os olhos atentos ao medo, que porta seu nome próprio, é que o leitor deve ler estes ensaios e fragmentos aos pedaços. O mundo assim é desesperador. Salomão pensava diferente. Salomão se passou por pessimista, nós vimos isso, mas ele se passa por pessimista não porque ele está dizendo, enxerga a vida com pessimismo. Engana-se quem pensa que é isso que Salomão ensina. Quem pensa, e muitos de nós já leu Eclesiastes achando isso, que Salomão está ensinando a gente a encarar a vida com o devido pessimismo, porque a vida não é aqui, a vida é além. Isso tem mais a ver com o espiritismo e karma do que com o cristianismo. Salomão, ele se passa por pessimista, provavelmente por ter provado de tudo isso, mas para dizer o seguinte: esta é a vida vivida debaixo do sol. E qualquer teólogo, porque há teólogos do pessimismo, eu poderia te citar o nome deles, conhecidíssimo, mas me recuso. Há filósofos do pessimismo. Então todo filósofo do pessimismo, ele vai encarar a desgraça e vai tentar você viver bem esse sentimento. Isso é coragem. Coragem é você não inventar para você mesmo. Então quando um filósofo desse diz coragem é viver, deixa eu traduzir para você o que eu estou dizendo. Coragem é você admitir que a vida é assim, essa desgraça, nada vai melhorar. Seja feliz nesse caos. Coragem é você admitir isso, é você não inventar para você mesmo a ideia de uma utopia, de um mundo melhor, que Cristo inaugurará no reino, ou que o socialismo construirá uma sociedade melhor, etc. Salomão, está claro isso. Se a gente não entender essas cosmovisões, Eclesiastes vai ser um livro de Nietzsche dentro da Bíblia. Muitos já leram Eclesiastes. Então, no capítulo 3, é o pregador apresentando alguns fatores, 4 a partir do capítulo 3. 4 fatores, onde ele vai começar a destruir um a um das questões que o intrigaram e que nós já vimos do capítulo 1 ao fim do capítulo 2. Quais foram essas questões?
E como é que Salomão vai combatê-las agora? A primeira é a monotonia, certo? A monotonia da vida. Então Salomão ensina, no capítulo 3, de 1 a 8, estou agora dividindo o texto, desembrulhando o capítulo 3 para você entender. Se você quiser escrever aí, do verso 1 ao 8, no capítulo 3, Salomão está ensinando que Deus está acima do homem. Há Deus que controla acima e além do tempo. Por isso que ele vai dizer: há tempo para isso, há tempo para aquilo. Essa é a parte do Eclesiastes que fala que há tempo para nascer, tempo para morrer, etc. Nós vamos entrar nisso. Mas o que ele está mostrando aqui é o seguinte: há um Deus acima de tudo, que controla todas as coisas. Ele é um Deus acima do tempo, além do tempo, mas ele penetra no tempo e controla o tempo. É um Deus transcendente e imanente. É o Deus acima e além de tudo, mas que penetra todas as coisas. Ele não é todas as coisas, ele não é a natureza, ele está na natureza. É totalmente diferente. Ele não é a mãe natureza, ele é o Pai Criador de todas essas coisas, acima e além disso, mas que andou entre nós em Cristo Jesus e que agora, desde a criação, pelo seu Espírito, sustenta todas essas coisas. Ele é sustentador. Então, esse Deus acima de tudo, ele controla o tempo. Ele põe começo e fim para todas as coisas. E não só controla como começo e fim, como também equilibra as experiências da vida. Do verso 1 ao 8. Do verso 9 ao 14 do capítulo 3, Salomão ensina que o homem não é só saber que existe alguém acima dele, mas esse homem precisa saber que Deus nos criou de uma forma que nos conecta com Ele. E a forma de descobrirmos isso é que Deus colocou dentro de nós um sentimento de eternidade. Capítulo 3, de 9 a 14. E aí, do 15 ao 22, no final do capítulo 3, Salomão ensina que existe algo muito forte adiante de nós: a certeza da morte, o fim determinado por Deus para todo ser que respira, mas que nem por isso nós devemos viver pessimistas. E aí, no capítulo 4, que nós não vamos ver hoje, Salomão vai ensinar que esse homem que acima dele tem um Deus, esse homem que dentro dele faz sentir a eternidade levando para Deus, esse homem que adiante dele enfrenta a morte, tem em torno dele, no capítulo 4 até o capítulo 5, verso 9, tem ao entorno dele problemas, sofrimento. Pois bem, a beleza de viver, esse é o tema do capítulo 3, a beleza de viver está em se saber considerar todas e cada uma dessas coisas. A soberana providência de Deus, Deus acima de todos, de tudo. E aqui eu detesto estar parecendo que o Bolsonaro diz, não estou fazendo isso de propósito, eu não encontrei outra maneira de dizer, mas algumas pessoas se apropriam tanto de termos verdadeiros que banalizam. Mas em nome de Jesus, não é isso. Existe um Deus soberano acima de todos nós, que governa tudo isso com a mão da sua santa, boa, agradável, sábia e perfeita providência. Então a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com esse sentimento interno de constante insatisfação. A gente tem que lidar, em terceiro lugar, com a fatalidade da morte e as tribulações na vida. Então, Salomão, esse livro é tremendo, é o livro mais difícil que eu já estudei para ensinar.
mas que ao final de cada capítulo ou trecho eu me encanto mais. Então, Salomão está ensinando a gente a lidar, para você ter uma cosmovisão cristã, para você ter uma visão de mundo correta, para você saber onde está a beleza da vida, você tem que lidar com essas 4 questões. Quais são? Soberania de Deus, capítulo 3, de 1 a 8. Insatisfação humana, capítulo 3, de 9 a 14. Morte, capítulo 3, de 15 a 22. E tribulação, capítulo 4 até o capítulo 5, verso 9. Então, como fazer sentido de cada uma e de todas essas coisas? Soberania, insatisfação, morte e tribulação. Porque veja, se você pensar morte e tentar fazer sentido da morte sem levar em conta a soberania de Deus, você cai nessa dos filósofos pessimistas. Se você pensa insatisfação sem soberania de Deus, você vai ter um problema. Se você tira e fala, não, a vida é sofrimento, e não encara o Deus soberano com boa, agradável, perfeita e sábia providência, a vida é um caos. Então, como um remédio, o médico te passa uma fórmula de remédio. Se você de repente for tomar só um daqueles ingredientes em doses erradas, você pode até morrer. Mas se você mistura tudo na dose certa, cura você. E é isso que Salomão quer fazer como um grande fármaco espiritual. Ele quer saber você e eu misturarmos tudo no balão de ensaios: soberania, insatisfação, morte, tribulação. E aí você entender, essa é a fórmula para a beleza de vida. Certo? Capítulo 3 é o nosso foco hoje. Agora vamos embrulhar com tudo isso em mente. Primeiro, capítulo 3, de 1 a 8, lidando com o tempo, a soberana providência de Deus. Veja no verso 1: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Salomão está dizendo para nós o seguinte: as coisas não estão desgovernadas. A gente vai ver tragédia, a gente vai ver morte, vai falar disso aqui, do 1 ao 8. Talvez esse trecho nunca tenha feito sentido para você, como às vezes não fazia para mim, porque você não reflete o que de fato Salomão está dizendo aqui. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: há um tempo certo para tudo, um tempo determinado para cada atividade. Não é determinismo o que ele está ensinando. O que ele está ensinando, determinismo no sentido fatídico. O que ele está dizendo, não, tem ordem aqui. Tem um soberano que diz a hora de começar e a hora de terminar. É isso que ele está dizendo. As coisas não estão desgovernadas, as coisas não estão descontroladas. Ninguém precisa entrar em desespero. Por quê? E aí ele vai explicar. Porque há um tempo de nascer e um tempo de morrer. A vida neste lado aqui do céu, do lado de cá do céu, da morte, ela tem começo e fim. Ninguém vai ser eterno nesse sentido terreno. E aqui eu poderia devagar com vocês e falar: se Deus coloca um tempo para nascer e um tempo para morrer, por exemplo, nós já temos a resposta bíblica para o não ao aborto, não à eutanásia. Porque o tempo certo de nascer e de morrer não somos eu e você que determinamos, é o Criador. Ele, louvado seja o nome dele, ele é sábio, ele é bom, ele é soberano. Eu e você não, nós vamos errar. Nós vamos errar nas doses, nós vamos errar nas medidas. Por exemplo, você que às vezes se revolta com Deus, pensa bem. Nossos pais, com as melhores intenções, erraram e erram contra nós, e erraram
errarão na dose da disciplina, na dose das palavras, mas Deus não. Então, eu estou dizendo, há um momento certo para tudo. No panic. Não precisa ninguém entrar em tudo, porque vai ter momento de nascer e momento de morrer. E eu, Senhor, digo quando isso será, tá bom? Tempo de plantar, tempo de colher. As plantações, o ritmo da vida, veja, ele está passeando por todas as esferas para dizer o seguinte: nada está fora do controle. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não é que você vai sair matando quem você quiser. Ele está provavelmente aqui fazendo menção a doenças, epidemias, talvez. Há um tempo em que muitos morrem, coronavírus, mas há um tempo em que chega a cura. Não tem o Criador, tem o soberano. Ele sabe o momento, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de demolições na vida, em algum empreendimento seu. Há momentos que você tem que demolir algumas coisas. E como é difícil para as pessoas demolir coisas. E há tempo de construção, tempo de chorar, tempo de rir. Então, ele está dizendo: olha, tem momentos na vida em que você chora tanto, no panic. Choro vem pela noite, mas de manhã vem a alegria. Ele está dizendo isso. Você não pode enxergar a vida simplesmente com as lentes das suas lágrimas. A vida não vai ser só isso, virá o sorriso. Mas você também não pode enxergar a vida apenas com as lentes do seu sorriso, porque virá o choro. Quem aprende com essa soberana providência de Deus? Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de ficar mais recluso, sério, contido, reflexivo, mas momento de ir para a festa. Tempo de empalhar pedras, espalhar pedras, e tempo de agitá-las. Isso aqui é uma alusão às terras palestinas. Nunca fui lá, um dia, se Deus me permitir, irei, mas eles falam de pedras, é um terreno muito pedregoso. Então, uma das maneiras, você vê isso no livro dos reis, capítulo 1 Reis, se não me engano, 2 Reis, onde uma maneira de você atacar um determinado povo naquela região era você encher a terra deles de pedra, matar as plantações, impedir-os de plantar. As pedras não apenas destruía a terra, como tampava poços de água. Então, o que ele está dizendo aqui é que há momentos na vida em que você tem que espalhar as pedras, talvez para matar determinadas plantações, mas há momentos de recolher essas pedras e construir casa, ponte, e plantar novamente, talvez. Tá? Tempo de abraçar, ou seja, há o tempo de você acolher, mas há o tempo de você dizer tchau. Há o tempo do filho sair de casa, estudar fora, casar. É isso que eu estou dizendo. Essa expressão, tempo de abraçar e tempo de se afastar, na nossa cultura seria: há o momento de dizer oi, que bom que você veio, e há o tempo de você dizer tchau, vá com Deus, que o Senhor te abençoe. Ele está dizendo: aproveite, porque Deus tem começo e fim para tudo. E, gente, geralmente a pessoa não vive bem porque ela não entende isso. Ela se agarra tanto a alguma coisa, ela diz: eu não posso perder isso. Você vai perder isso, porque nada disso é eterno. Por outro lado, há tanta gente que se agarra tanto ao sofrimento que se diz: Deus, que dia, e acha que nunca vão sair disso. Você tem que se lembrar um momento para começar e um momento para terminar. Eu gosto da expressão do Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu gosto do verbo andar.
interessante esse verbo. Porque não é simplesmente dizendo, eu vou correr pelo vale da sombra da morte, chegar logo do outro lado. Não. Você tem que andar. Caminhe, você vai chegar do outro lado. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de OLX, desapega. Muita gente precisando de um OLX aí, né? E aqui, lógico, você não está falando do seu guardador, da sua escrivaninha, esse não é o ponto do texto, mas faz bem de vez em quando você desapegar. Ele está dizendo, tem começo, tem momento de você guardar, tempo de você jogar fora, tempo de você procurar, tempo de você deixar de buscar, tempo de rasgar as vestes em contrição, e tempo de remendar as vestes de celebração, tempo de ficar calado, tempo de falar com amor, tempo de amar, tempo de odiar. Mas peraí, ele deve estar falando aqui de momentos de guerra civil, social, mas nós também poderíamos dizer, há tempo para você amar o pecador, tentar trazê-lo para Cristo, e ao mesmo tempo odiar o pecado dele e dizer, você não pode viver assim. Eu não estou dizendo aqui que ninguém saia dizendo, então quer dizer que Deus ama também o pecador, e começa a falar do sal, mas Deus também odeia o pecador. Para, não estou entrando nessa. Deus odeia o pecado, o pecador, e ponto. Ele ama quem ele ama em Cristo. Eu sei, eu conheço essa teologia. O tempo aqui é de amar, mas ao tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então Salomão está dizendo, você quer ver a beleza na vida? Aprende a lidar com o tempo. Deus está acima e além do tempo, mas Ele está no tempo, controlando o começo e o fim, balanceando todas as coisas. Quem entende isso, não se apega demais, nem se apega de menos. Porque sabe uma das maneiras de você não sofrer? É você não se apegar. Homens principalmente são assim. Homens, e eu sei, falo por mim, homens blindam o coração, não se apegam muito. E você fala com eles, sabe o que eles dizem? Eu não quero sofrer. Quando eles têm coragem de dizer. Mas Salomão está dizendo que eu não me apego muito, mas eu também não me apego pouco. Eu sei a dose, porque o Deus que me dá agora é o Deus que me tira amanhã. Jó entendeu isso. Deus deu, Deus tomou, Deus levou. E faz o que isso? Bendito seja o nome do Senhor. O crente, para ver a beleza da vida, tem que aprender a lidar com o tempo, que é controlado pela sábia, boa, soberana providência de Deus. Segunda coisa, e outra coisa, né? Paulo vai dizer em Romanos 8:28, as coisas tendo um tempo apropriado, cooperando para o nosso bem. Ver a vida assim, gente, não é ver a vida com fatalismo, não rouba de nós liberdade, responsabilidade. É a consciência de que há um soberano amoroso sobre nós. Mas a segunda coisa, Salomão nos ensina a lidar com a eternidade. Eternidade que nos faz entender que nós temos conexão com esse soberano acima do tempo, além do tempo. Eu ouvi um pregador uma vez explicando, falando, você olha para um cachorro, parece que o cachorro nunca fica triste. Há controvérsias, hoje em dia tem até terapia para cães, plano de saúde para cães, nada contra, sempre tem um bichinho, sofre vendo seu bichinho sofrer. O problema é que tem
gente que gosta mais de bicho do que de gente. Isso aí já é pecado. Então, assim, parece que o cachorro Mac faz xixi, chega pulando, uma alegria, fiz xixi. Mas é porque ele quer a maçã. Ele ganha maçã de petisco, um pedacinho de maçã. Você dá a maçã, ele já aprendeu. Ele pega um pedaço de maçã na boca, mas ele quer mais. Aí ele vem, encosta o focinho com a maçã na boca, na minha perna. Aí ele vê que eu ponho o resto da maçã no saquinho para guardar. Aí ele coloca para mim, come, feliz. Satisfeito, é o cachorro. Por quê? Porque o cachorro foi feito para esse mundo. Nós não. Você come uma maçã na boca, come duas, você está sempre querendo mais. Por quê? Nós não fomos criados para cá. Aqui não vai nos saciar nunca. Então, Salomão vai fazer o seguinte: ele vai ensinar a gente agora a olhar para dentro da gente com esse sentimento de vazio que às vezes a gente sente. Esse sentimento. E Jerry Vines, ele diz que Deus fez um mundo redondo e criou homens e mulheres com um coração triangular. O mundo nunca caberá no triângulo. Então nada aqui vai nos satisfazer. O máximo, para isso foram criadas, vão nos apontar para Deus. Eu e você sentimos fome por pelo menos dois motivos. Deus nos criou assim para nos ensinar pelo menos duas coisas. Existe algo que mata essa fome. E segundo, eu dependo de alguém que mate minha fome. Pelo menos essas duas coisas. Do contrário, por que ter fome? Aliás, tem gente que quando começa a sentir fome fica mal-humorado e acha que é bicho, que é animal. Porque não, eu me controlo. Quanto eu não como, pastor? Então você virou cachorro? O cachorro que é descontrolado, o ser humano civilizado, fica mal-humorado, mas segura, controla, né? Então, Salomão está dizendo: entenda de onde vêm essas coisas, o sentimento que nos liga a Deus, esses vazios, essas necessidades não saciadas ou insaciáveis, revelam coisas. Salomão fala de pelo menos três. Primeiro, a vida humana é um dom de Deus. Verso 9: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Pela primeira vez ele traz Deus para cima. Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. Como isso aqui traz, no primeiro momento, fala, pô, Deus, Salomão está achando ruim, Deus pôs o fardo. Não. Ele não está dizendo que Deus é mau ao ponto de pôr fardo. Ele está dizendo, primeiro, eu reconheço, há um fardo sobre a humanidade. Mas não se esqueça, há um soberano que dosa esse fardo. Isso te alivia de um tanto. Quando você entende todo fardo, todo sofrimento que pesa sobre nós é dosado pelo bondoso Criador. É isso que Salomão está dizendo. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Uma pergunta do cético, do desesperado, do desiludido, do cansado, do afadigado. Aí Salomão dá a resposta. Eu comecei a aprender a responder a isso. Eu vi que o fardo existe, mas foi Deus que dosou e pôs isso sobre a humanidade. E a vontade dele é sempre boa, agradável, perfeita. Então, Salomão está ensinando a gente, em vez de revoltar contra Deus, Deus pôs isso. Spurgeon tinha depressão muito séria. Morreu jovem, 53 anos, 52. Depressão porque nos últimos anos de ministério, de vida, ele ficava meses longe da igreja, em Londres, e se retirava numa cidade da França chamada Montanha.
E ele uma vez falando que essa tristeza, essa depressão, ouça, é o espírito de Salomão que Salomão está ensinando. Falava assim: todo esse sofrimento na minha alma é o profeta de Deus, é o João Batista de Deus, no meu coração, revelando minhas entranhas, me pondo no meu lugar. Como alivia o sofrimento, em vez de você ficar perguntando por que eu trabalho arduamente, como alivia você saber: há um Deus que pôs esse fardo sobre mim e que, portanto, tem planos inimagináveis. A gente precisa entender isso. E aqui não é o caso, mas a gente poderia construir toda uma teologia do sofrimento da perspectiva judaico-cristã. Mas eu me resumo a citar um texto bíblico de Paulo. O sofrimento, inclusive o ateu vai dizer isso, o sofrimento, o que ele faz na gente? Ele melhora a gente. Mas para o cristão o sofrimento não é só isso, não é só ferramenta de melhoramento. Para o cristão, Filipenses 3, 9 e 10, o sofrimento nos permite ter um tipo de comunhão com Cristo que de outra forma, sem sofrimento, nós não teríamos. Só prova o poder da ressurreição de Cristo quem passa pela morte. E por isso Paulo diz: eu quero ter essa comunhão. O fardo, por que Deus põe um fardo em mim? Porque o fardo me faz ter um tipo de conhecimento dele, a doença, a enfermidade, o peso, esse sofrimento, seja qual for, me faz ter um tipo de comunhão com ele, que me permite ter um conhecimento prazeroso dele, que de outra forma eu não teria. Então a vida é um dom de Deus, inclusive o fardo sobre os ombros. Segunda coisa, no verso 11, a vida humana está ligada à eternidade. Então ele diz no verso 9, verso 10, 9, 10, o que as pessoas ganham com tanto trabalho? Fim e fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Há um tempo para esse fardo. E Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Contente-se. Era uma frase que eu ia terminar com ela, mas eu sou uma surpresa, diz minha esposa. Mas olha esse versículo. Versículo 11, no final. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Ou seja, veja só o que Salomão está dizendo: não adianta você saber que Deus põe um fardo, geralmente isso não nos alivia. Não adianta a gente saber que tudo tem começo e fim. Ninguém chora para sempre, ninguém ri para sempre, ninguém ganha para sempre, ninguém perde para sempre. Aí ele diz: existe no nosso coração uma eternidade, algo, um sentimento insaciável. Então ele nos deu tanta explicação, e aí ele diz assim: mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Mesmo você tendo a eternidade no coração, mesmo de alguma maneira você sendo ligado a Deus, você não vai entender tudo de começo ao fim. E aí a frase é a seguinte: o cristão não vive de explicações, o cristão vive de promessas. Warren Wiersbe diz isso. Nem sempre nós teremos as explicações, ou as explicações nos satisfarão. Seu pai chega em você, sua mãe chega em você e te diz por que sim, por que não. A explicação convence, mas não te deixa contente. É isso que Salomão está dizendo. Enquanto nós
nossa vida esteja ligada à eternidade com Deus, e a gente jamais vai conseguir se satisfazer, e a gente tenha tantos privilégios, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Por quê? Porque nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. Deus nunca disse que nos daria todas as explicações, mas bondosamente. Aliás, volta e digo, Jesus chegou nos apóstolos em determinado momento e disse o seguinte, em João: há mais coisas que eu deveria dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Vocês ou não entenderiam minha explicação, ou não suportariam minha explicação. O crente não vive de explicações, ele vive de promessas, e Deus nos faz promessas. Quais promessas, por exemplo, estariam aqui nessas palavras que a gente leu? Promessa de que se Deus pôs o fardo, Ele tem um bom propósito. Sendo que o principal deles, da perspectiva cristã, é ter um tipo de comunhão e conhecimento com Cristo, ou de Cristo, que eu não teria de outra forma. Então eu tenho que me agarrar a essa promessa e dizer: eu quero conhecer de Cristo. Mas o problema é que quando chega um problema, a gente se agarra tanto à solução do problema que a gente não conhece Deus no processo de viver o problema. Não é mesmo, meu povo? Você começa um namoro, você se envolve tanto com esse namoro, você se esquece de conhecer Deus no processo do namoro. Ou aí você perde o namoro, você sofre tanto com a perda e já entra no outro namoro sem nem chorar esse luto. Até porque diz a Bíblia, né, uma paixão se cura com outra. Mentira, a gente aprendeu isso. Que você nem vive aquele processo para conhecer mais de Deus, você sai de um e entra no outro. E a gente precisa entender essas promessas, conhecer Deus nos processos. Amém. Não tem medo de ficar sozinho, não, jovem. Não tenha medo de ficar sozinho. Se Deus, no momento em que você está vivendo da vida, é para você ficar sozinho, é porque Ele quer se revelar para você, você estando sozinho, de um jeito que, se você tivesse alguém, você não conheceria. E o inverso também é verdadeiro. Há um tempo para namorar, diz o profeta Leandro em Eclesiastes. Há um tempo para viver solteiro. Há um tempo para todas as coisas. E seja no namoro ou sem namoro, o propósito é o mesmo: conhecer de Cristo. A terceira coisa aqui nesse trecho: a vida humana pode ser prazerosa já, aqui e agora. Veja, a gente está lidando com a eternidade, o sentimento que nos liga a Deus. Versos 12 a 14. Então eu concluí que a melhor coisa a fazer na vida é ser contente, é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Não é viver pensando em ontem, temendo amanhã, mas também não é ser imprevidente, imprudente. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é um só, que as pessoas entendam. E para quem acha que temer a Deus é algo sem graça, você precisa ler Neemias 1:11, que fala do prazer em temer o nome do Senhor. Se você acha que temor é algo que não dá alegria, pergunta para quem pula de body jumping. Você acha que quem pula de body jumping não tem medo, aquela adrenalina? Quem decide subir o Everest sabendo que morre, cadáveres ossados estão enterrados na neve, e eles com aquele medo misturado com prazer. Deus nos criou com um tipo de temor prazeroso. Eu não sou desse tipo, para mim é muito difícil. Você nunca vai ver pular no paraquedas, apesar de que eu prometi para Samuel, quando eu fizer 50 anos, nós vamos pular junto. Mas nós vamos dizer para ele que era abraçado. Não sei se você vai querer um homem abraçando ele atrás, mas é o pai dele. E eu não vou
que eu pulo, eu não fui feito para voar. Graças a Deus, o Senhor Jesus me prometeu que quando Ele me buscar, Ele vai enviar anjos. Eu não vou precisar sair batendo vazio igual o Ghost no filme, né? Os anjos vão me levar, de preferência tapando meus olhos e cantando céu e no céu, enquanto eu esqueço das alturas. Então, a vida humana, está dizendo o texto, ela tem seus prazeres aqui e agora, que nos apontam para Deus. A gente tem que aprender a lidar com essa questão da eternidade no coração. Essas coisas não vão me preencher, mas eu também não posso deixar de desfrutá-las, sabendo que essas coisas me apontam para um prazer maior, superior. E amanhã, na palestra sobre sexo, quem vier virá, porque Deus criou o sexo, porque o prazer sexual, para o que Ele nos aponta, e por que no céu ninguém vai transar. Ai, que sem graça. Não. Calma, você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus não sabe o que faz? Eu vou tentar gravar a palestra amanhã, vocês ouvirem depois, mas a ideia é essa. Thomas Watson, o pastor puritano, ele diz assim: a eternidade dos piedosos é um dia que não tem pôr do sol. Já viu como o pôr do sol pode ser deprimente? A eternidade dos piedosos é um dia que não tem pôr do sol. Só os puritanos escreveram assim. E hoje a gente fica aí: você vai ter sucesso, você vai ter sucesso. Gente, a eternidade dos piedosos é um dia que não tem pôr do sol. Quem sofre de pânico sabe o que é isso. Aí ele completa: a eternidade para os ímpios é uma noite que não tem nascer do sol. A atitude apropriada para nós em tudo isso é temer a Deus. Ele diz no verso 14, e a última parte: lidando com a morte, a sabedoria que nos ensina a viver. Salomão já mencionou a morte no capítulo 2, de 12 a 23, e ele vai abordar o assunto várias vezes, ainda antes de terminar o livro, lá no capítulo 4, no 5, no 6, no 8, no 9 e no 12. Morte, veja, ele está ensinando a gente a lidar com morte, soberania, insatisfação. Então, vida, sofrimento, morte, tempo e eternidade são os ingredientes que compõem nossa breve experiência no mundo e não devem ser ignorados. A beleza da vida, é o que Salomão está ensinando, é saber você misturar esses ingredientes na medida certa. E o que ele vai dizer sobre a morte? Verso 15: o que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Não há nada novo debaixo do sol. E isso não é para a gente entrar em desespero, é para a gente saber que, gente, pergunte a um cientista o que é uma pesquisa científica, se não você lidar com elementos que se repetem, portanto permitem você pesquisá-los. Não haveria ciência se não houvesse monotonia, repetição, mesmice. Não haveria. Se cada molécula resolvesse, não existiria vida se cada molécula decidisse, cada átomo, cada DNA decidisse ser algo diferente a cada milímetro de segundo. Eu me desintegraria, eu viraria um final. Não existiria vida, não existiria gente. As coisas se repetem, são cíclicas. Isso permite existirmos. Eu seria um Transformers, boom, de repente eu viro um carro, Ultra, como é que chama lá? Ultron, como é que chama? Eu viraria um Ghost. Não, mas graças a Deus eu engordo, emagreço, mas as coisas se repetem. Isso traz estabilidade.
Verso 16: observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Mas ele está lendo as notícias do Brasil. Sim, até os tribunais são corruptos, meu Deus do céu. Não posso nem falar STF aqui ou qualquer outro. Observei também que debaixo do sol a maldade que deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Não há novidade alguma, meu povo. Não há nada novo debaixo do sol. A questão é como nós, enquanto cristãos, devemos reagir a isso de uma forma que glorifica a Deus. O que nós estamos vivendo no Brasil não é nada novo. Aliás, pergunte como era na Babilônia. Pergunte como era em Roma, a Roma que crucificou nosso Senhor. Direito ao contraditório. E Jesus se submeteu e falou assim: você quer saber uma coisa? Meu Pai te deu essa autoridade para me levar para tudo isso. Eu vou me submeter. Eu vou me submeter a essa injustiça soberanamente decretada pelo meu Pai. Imagina ser no lugar de Jesus, virando para o Pilatos lá e falando: você sabe quem está falando? Eu esquerdo ao Pai. Sabe quem você está falando? O cara vira e fala assim: você sabe que eu tenho autoridade para te livrar dessa, né? Eu sei que você tem. Respeito, meu Pai te deu. Calou. A verdade dita em amor, cara. O problema é que a gente não tem verdade e não tem amor. Aí a gente vira ridículo e tem que fazer rap na internet. Esse é o problema. Verdade sem amor não é cristianismo. O nosso Senhor tem graça e verdade. Também refletia, para dizer, verso 17: disse a ti mesmo, no devido tempo Deus julgará tanto os justos como os perversos. Então, como é bom saber que não vai ficar impune. Mas não é com lavatória que vai resolver. Por mais que talvez tenhamos que ter algo assim. Não é lava-jato que vai resolver. Por mais que a gente tenha que lutar por uma justiça mais justa. É óbvio. Sou contra essas coisas. Mas eu também não sou cego, bobo e tolo de achar que isso vai resolver. O que vai resolver é o que está no verso 17. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará. Não é só o ímpio, não. Porque a limpeza começa pela casa de Deus. Não é isso que diz no Novo Testamento? A punição começará dentro da casa do próprio Deus. Eu vou julgar justo e injusto. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Opa, peraí, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você é igualzinho a um bicho. Ele está vendo semelhanças ao que acontece com os animais. E quais são as semelhanças? Pois tanto as pessoas como os animais têm o mesmo destino. Primeiro, ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais, no sentido de que nós também morreremos, como os bichinhos morrem. Isso não faz o menor sentido dizer. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e ao pó retornarão. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Lembre-se de que a revelação é progressiva e nem tudo está esclarecido no seu corpo. Antes de você querer dizer, uai, seja honesto com o texto bíblico. Isso para mim é uma das maiores provas da inspiração bíblica. Deus não correu atrás de corrigir. Não, Salomão, você não podia falar isso aqui não, porque eu ainda vou ensinar sobre ressurreição. Não, deixa. Deus não tem pressa, igual a gente, de se defender. Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho.
Ou seja, eu não vou parar de comer, eu não vou parar de me regozijar com coisa tão boa, enquanto os tribunais são corruptos, enquanto a injustiça impera, enquanto seres humanos morrem igual animais. Eu não vou parar de desfrutar e curtir a vida. Então não vou ser pessimista. Porque ele diz, olha que frase linda: é isso que nos cabe na vida. O que nos cabe na vida? Alegrar-se com o seu trabalho. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Ou seja, eu não vou ter outra chance para fazer de novo. É aqui e agora. E aí o pregador encerra essa sessão nos lembrando que nós devemos aceitar com fé e gratidão a vida que vem das mãos de Deus e aproveitá-la enquanto a gente pode, glorificando a Deus em todas as coisas. Gente, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que nos está reservado no futuro. E mesmo se a gente soubesse, é provável que a gente se desesperaria. Mas é bom saber, como diz o primeiro versículo, capítulo 3, versículo 1: todas as coisas estão medidas, dosadas por Deus. Warren Wiersbe, ele termina seu comentário nesse texto de Eclesiastes dizendo assim: a fé aprende a conviver com aparentes inconsistências e absurdos. Como isso aqui é relevante? Tanta coisa inconsistente, tanta coisa absurda. A fé aprende a conviver com aparente inconsistência. Porque para Deus não há inconsistência, não há absurdos para Deus. Para nós aparentemente é. A fé aprende a conviver com aparentes inconsistências e absurdos, pois vivemos de promessas e não de explicações. Não podemos explicar a vida, mas devemos viver a vida desfrutando. Salomão nos chama a aceitar a vida, desfrutar um dia de cada vez e ficar satisfeito. Nunca devemos estar satisfeitos conosco mesmo, mas devemos estar satisfeitos com o que Deus nos dá nesta vida. E eu acrescentaria com o que Deus é e promete ser para nós em Cristo. Porque se nós crescermos em caráter e piedade, e se nós aprendemos a viver pela fé, com esperança, exalando amor, a gente vai poder dizer como Paulo: aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. Aliás, se você ler Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, quando Paulo está lá agradecendo a oferta que ele recebeu dos filipenses, sabe o que ele agradece? Ele não agradece porque eles mandaram dinheiro. Pode ler. Fala, não, é bom, que bom que vocês lembraram de mim, que bom, mas olha, eu aprendi a viver sem dinheiro. Como assim? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sabe o que me alegra quando eu recebo essa oferta de vocês? Paulo está dizendo aqui, leia depois. É saber que vocês encontraram prazer em dar. Isso me alegra. Ouve, nós estamos longe disso. Ele fala assim, ele diz: o que me dá alegria é saber que vocês encontraram alegria em sendo generosos, bondosos. Como a gente precisa disso? Como a gente precisa aprender a enxergar a beleza de viver. E Salomão diz assim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa e linda palavra. Ensina-nos a viver enxergando a beleza de viver. Em nome de Jesus.